Fala, fala, tribo do PEC! Olá, queridos, bem-vindos! Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético, ao projeto Energia Crônica. Estamos aqui ao vivo, para quem está escutando o replay no nosso canal de YouTube ou então no nosso podcast. Para quem não sabe, a gente tem o nosso Tribo do PEC. O que é o Tribo do PEC? Fala um pouquinho para a gente rapidinho. A Tribo do PEC é um grupo exclusivo, fechado do Facebook, que a gente tem ali, a gente está construindo a maior comunidade da saúde do Brasil, né? Em português, eu diria, não só do Brasil. Dentro da Tribo do PEC, você vai ter conteúdo exclusivo, diário, eu diria pelo menos semanal, a gente está fazendo um conteúdo diferente, uma entrevista, uma live que nem essa que você está vendo, uma masterclass, sempre vai ter algum conteúdo diferente para você que faz parte da tribo. Então, para quem está escutando a gente aqui que ainda não faz parte da nossa Tribo do PEC, corre lá, digita no Facebook Tribo do PEC que você acha a gente, vai no nosso perfil do Instagram e clica na nossa bio, vai ter o link lá, ou na nossa página, projetoenergiacronica.com, você consegue achar no rodapé o acesso para a Tribo do PEC também. É isso aí. Venha fazer parte da Tribo do PEC, como a Vá falou, tem bastante coisa acontecendo, bastante coisa boa que só quem tem acesso à Tribo do PEC tem acesso. E hoje, aqui neste episódio, um episódio um pouquinho diferente. A gente não faz isso ao vivo, assim, a gente muitas nunca vezes. Fez. A gente fez lá no podcast, né, que a gente começa a falar, mas eu acredito que aqui, direto para a tribo ao vivo, a gente é o nosso primeiro papo reto, pessoal. É isso aí, nosso primeiro papo reto ao vivo. E a gente vai estar falando sobre a maneira mais rápida e eficiente para ganhar energia e transformar a sua saúde. Agora, antes de mais nada, o que é um papo reto? Por que a gente está chamando isso de papo reto, Vá? Quando a gente, o que vem na tua cabeça quando a gente fala assim, vamos fazer um papo reto, Vá? Foi eu que vim com essa ideia. Fala aí pra gente, o que vem na tua cabeça? Poxa, acho que fica subentendido, né? Quando a gente fala papo reto, a gente vem aqui para falar a verdade para você diretamente, sem enrolação, sem blá blá blá, né? O que mais tem hoje em dia na nossa área da saúde, infelizmente, é um monte de gente falando um monte de coisa, vendendo coisas diferentes, eficientes, mas muito pouca gente traz resultados. Muito pouca gente dentro da nossa área da saúde faz a diferença, né? Então, para a gente chegar lá, a gente precisa falar a verdade, né? Se você está fazendo alguma coisa que não vai te levar para o caminho da saúde, a gente vai te falar, né? Então, ache você o que quiser, tem coisas que vão além do que a Vanessa e o Bruno acham, né? Infelizmente, tem fatos, tem estatísticas, tem muita coisa que a gente gostaria, eu e o Bruno pessoalmente, a gente gostaria que fosse totalmente diferente, mas existe sim a realidade dentro da nossa área da saúde e a gente precisa falar ela direto aqui, papo reto para você, sem ficar enrolando, sem ficar querendo fazer uma história bonitinha, quando às vezes ela não é. Então a gente está aqui, papo reto é a verdade, nua e crua, né? Sem filtros, sem, enfim, sincera. A verdade, a palavra sincera vem disso, sincera, né? Sem revestimento. A papo reto é uma coisa, como é que eu vou falar? É uma verdade sincera, sincera, que a gente vai estar falando para você. Muito bom. Então vamos lá, vamos começar o nosso papo reto. Vamos falar sobre essa maneira rápida, eficiente para ganhar energia e transformar a sua saúde de uma vez por todas. Agora, antes de mais nada também, pessoal, Tribo do PEC, você sabe que aqui dentro do projeto Energia Crônica, a gente não acredita em pílula mágica. O que a gente vai estar falando aqui é sim rápido, é sim eficiente, mas você vai ter que fazer a sua parte. Quando a gente compartilhar aqui esse princípio, é simplesmente um princípio que a gente vai estar te ensinando, a gente vai estar trazendo uma reflexão para a sua vida, mas tem um outro lado dessa moeda que é você agir, você fazer a sua parte, como a gente sempre fala aqui dentro do PEC, a transformação é sempre sua, a transformação vem de dentro para fora. Mas, porém, todavia, contudo, né, existe sim uma maneira inteligente, uma maneira eficaz de conseguir transformação. A gente vê muita gente, hoje em dia, infelizmente, na área da saúde,
simplesmente patinando, fazendo uma dieta, fazendo isso, fazendo aquilo, outro, tentando várias coisas dentro da saúde, mas nunca conseguindo realmente resultados transformacionais, resultados para a vida toda. Então a gente tem que vir aqui e falar a real, falar como que você faz para não ficar patinando, indo de dieta para dieta, indo de academia, de treino de academia para treino de academia e simplesmente não conseguindo os resultados. Pois é, pessoal, acho que antes de mais nada eu quero começar esse papo com você fazendo uma reflexão. O que é saúde para você? O que significa este termo, saúde? Saúde significa ter uma dieta ortomolecular e ir para a academia todo dia? Isso é ter saúde? Né? Saúde significa tomar só um remedinho? Só um remedinho? Né? Ah, eu só tomo remédio para tiroide, ou eu só tomo remédio para o colesterol, ou, pessoal, eu não tenho nada. Eu tenho uma endometriose, não é só uma endometriose, mas eu fui na minha ginecologista e ela colocou um DIU que eu não menstruo, super natural, e não sinto a minha endometriose, mas eu não tenho nada. Bom, eu tenho aí uma depressãozinha, eu fico de TPM, eu tenho dor de cabeça toda semana, mas eu não tenho nada, eu sou saudável, não tenho Alzheimer nem câncer. Pessoal, o que é ter saúde? A gente começa por aí, né? Que a gente está falando aqui de ganhar mais energia, transformar a sua saúde, e tudo isso começa com essa perguntinha básica. O que é ter saúde para você? Porque a grande realidade é que eu fico assustada, né, em conversar com as pessoas, e as pessoas, ninguém tem nada. Né? As pessoas são cada vez mais doentes, você vai perguntar, não, eu sou super saudável, eu não tenho problema nenhum de saúde. E aí você faz uma segunda perguntinha, tá, então você é super saudável, você não toma medicamento nenhum, você não tem problema crônico nenhum. Ah, não, Vanessa, não, medicamento eu tomo. Medicamento eu tomo. Eu tomo medicamento para azia, eu tomo medicamento para dormir, eu tomo medicamento para dor de cabeça, né? Vai listando, toma ali uns 10 medicamentos, mas tá tudo sob controle. Eu fui no médico e ele olhou meia dúzia de exames de sangue e tá tudo sob controle, Vanessa. Ou seja, estou saudável. Pessoal, será? Será? Será que se você está tomando remédio, né, se você faz parte dessa indústria da doença, se você já entrou na fila de ter que ir no médico para pedir um remedinho, será que você realmente está saudável? Começa por aí, começa se percebendo, pessoal, porque a grande realidade é que a sua saúde, né, esse estado de saúde, poxa vida, vai além de você comprar um alface orgânico por semana, né, toda semana, vai além de dieta e de exercício, vai como você está se sentindo aqui e agora. Como que está a tua vida? Como que é o seu estilo de vida? Você tem um estilo de vida saudável? Fica a reflexão, né, para a gente começar esse bate-papo aqui. E é papo reto. Pois é, o que a gente está falando aqui, tribo do PEC, minha amiga, meu amigo bioenergético, é que você não tem tempo para ficar repetidamente cometendo erros. Tá? A gente tem essa ilusão que a gente tem tempo infinito e a gente fica procrastinando, a gente fica deixando para depois, a gente simplesmente não age. Isso é do ser humano e a gente está aqui para te alertar de como que o ser humano funciona, porque a gente sempre espera pelo pior para aí sim agir. Né? A gente espera, putz, agora eu tô com câncer, agora eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que cuidar da minha saúde. Mas o que a gente está falando aqui é que você não precisa ficar esperando para desenvolver o pior. Você pode começar a ter esse estado de energia crônica que a gente fala aqui dentro do PEC agora mesmo. E o princípio, a maneira mais rápida de você chegar lá é o seguinte: lying on the shoulders of the greatest. Tá? O que significa isso em inglês? Tá? Nada mais é do que a importância de ter mentores, coaches na sua jornada de evolução. Né? Lying on the shoulder of the greatest simplesmente significa você, né, como se você estivesse pousando numa estátua, no ombro dessa estátua e aprendendo com essa pessoa que já passou por vários obstáculos, passou por muito tempo de estudo, já viu o que funciona, o que não funciona. É isso que a gente está falando aqui. Esse princípio simplesmente significa isso. Você ir em busca de
alguma coisa, alguma pessoa, geralmente são pessoas, né, que podem te dar este corta-caminho. Como a gente falou no comecinho aqui, Neva, não é que você não vai precisar fazer nada, muito pelo contrário, você vai precisar agir. Mas quando você tem um roadmap, que a gente fala em inglês, que é como se fosse um mapa da mina, tudo fica muito mais fácil. Imagina você dirigir de São Paulo, a gente acabou de chegar em São Paulo, você, né, sair de São Paulo e ir lá para, não sei, Salvador, sem um mapa. Imagina chegar lá em Salvador sem um GPS. Você pode chegar lá? Claro que pode. Você pode ir perguntando, você pode ir cometendo erros, mas qual que é a maneira mais rápida, eficiente? É simplesmente seguir a direção deste GPS. É simplesmente seguir o mapa da mina. Você não precisa reinventar a roda, como a gente fala aqui, né, Vá? Pois é, e para quem está escutando a gente aqui vai estar pensando, poxa, Vanessa e Bruno, vocês estão falando isso porque vocês são mentores, porque vocês têm mentoria, porque vocês querem vender o seu peixe. E aqui eu gostaria de falar um papo reto para você, né? Eu e o Bruno, a gente trabalha com quem quer trabalhar com a gente não vende nada, a gente não vende o nosso peixe em lugar nenhum, muito pelo contrário, as pessoas vêm comprar peixe com a gente porque elas descobrem por referência resultados de amigos e de tudo mais. O que a gente está falando aqui, independente de quem quer que seja, pessoal. A gente está num mundo, né, numa realidade que é extremamente rápida. Né? A gente aqui não tem tempo para perder em relação à saúde. Né? Não dá tempo. Se você descobre um câncer, nem sempre você consegue reverter. O Steve Jobs que o diga, pessoal. O cara tinha um dos melhores médicos do mundo, tinha todo o dinheiro do planeta. Pessoal, ele morreu em meses sem poder fazer nada, sem poder curtir os bilhões que ele criou nessa vida, sem poder sair do lugar porque ele demorou para tomar uma ação, né? Então, independente de quem você vai escolher para sentar sobre os ombros, né? Para pedir uma guidance em português, Guia, pedir né? Servir como um guia para você. servir como um guia, servir como uma inspiração, alguém que esteja próximo de você, que entenda o seu contexto de saúde. Porque, pessoal, vamos combinar aqui, a pergunta que eu fiz, se você refletir direito, você vai perceber que ter saúde não é ter uma dieta ortomolecular, orgânica, paleo, vegana. Pessoal, vai muito, mas muito, mas muito além. A gente aqui no PEC ensina vocês que ter saúde precisa pelo menos de 4 pilares. Você precisa estar equilibrado no seu corpo, que é essa parte nutricional, exercício, mas você também precisa estar equilibrado nas suas emoções. Você pode comer a melhor dieta do mundo. Se você estiver mentalmente afetado, estressado, você não vai nem digerir isso. Se as suas emoções estiverem comprometidas, você não vai conseguir gerar energia dentro do seu sistema. Se o ambiente que você vive está poluído, com campos eletromagnéticos, você pode ter tudo isso que eu falei e nada vai resolver, e você vai poder desenvolver um câncer, sim. Então, pessoal, o que a gente está falando aqui é que cada indivíduo tem o seu contexto. E para você identificar o seu contexto, ou você estuda, no mínimo, eu me formei em 98, né? A gente está aqui em 2020, meu Deus do céu, 2018, tudo 20, isso? 28 anos, 22, não. 22 anos. 22 anos, pelo menos, de estudo aqui com vocês, né? Dentro dessa área da saúde, enfim. Você tem 22 anos para reverter o seu hipotiroidismo? Você vai ficar esperando, repetindo, como o Bruno falou, as mesmas coisas e não saindo do lugar, patinando? Um dia tenta uma dieta, outro dia toma um outro medicamento, outro dia faz o que a sua vizinha fez. Para tudo. Enquanto você não se conscientizar da importância, enquanto você não der valor para a sua saúde, que é 100% personalizada para o seu contexto de vida. Pessoal, posso ter 2 clientes grávidas com 3 meses. Uma vai ter uma cor de pele, uma vai morar num lugar, outra vai morar no outro, uma vai ter uma rotina diária, outra vai ter outra. As recomendações são 100% diferentes de uma mulher para outra, independente dela ser mulher, estar grávida de 3 meses. A gente precisa ter essa consciência que vai além e que, independente de mim, do Bruno, você precisa sair um pouquinho de si,
né? Ter esse olhar de cima, sair essa percepção elevada e olhar como que você está agindo em relação à sua saúde no seu dia a dia. Você está buscando conselho, aconselhamento com pessoas que têm saúde em primeiro lugar, né? Como que você está lidando com isso no seu dia a dia? Ou você está esperando que caia do céu e que sem você mudar nada no seu estilo de vida, que a sua saúde milagrosamente melhore e se transforme? Então, é isso que a gente está falando aqui, né? Onde você está, o que você está usando no seu dia, como que você está pegando informação, conselho, guidance, né? Quem está te guiando nessa sua jornada? Pois é, como ela falou, mas vocês estão vendendo o peixe de vocês são mentores, vocês são coaches. Pessoal, a gente não só fala, mas a gente pratica isso. A gente implementa o que a gente está falando para vocês e o que esse princípio de investir em mentores, investir em coaches, isso não se aplica só na área da saúde. Você pode aplicar isso em qualquer área da sua vida. Digamos que você esteja com problemas de relacionamento ou que você queira melhorar os seus relacionamentos, você pode investir num coach, num mentor que vem estudando isso por vários anos, né, Vá? A gente está fazendo isso nesse exato momento. A gente tem uma pessoa que a gente está trabalhando nesse momento, nessa parte do nosso relacionamento sexual, nessa parte do sexo tântrica, de tudo isso, a gente está trabalhando com uma pessoa. Por quê? Porque a gente entende que a gente não teve nada, zero educação sobre essa parte. E a gente entende que a gente não quer ficar lendo 10 mil livros e indo para a Índia estudar com os professores de sexo tântrica e tudo mais. A gente não tem tempo, a gente não tem paciência, a gente não quer simplesmente, não é a nossa vontade nesse momento, fazer todo esse investimento. Então, qual que é a maneira eficaz, sábia, inteligente? Simplesmente pegar o conhecimento de uma pessoa que fez tudo o que eu acabei de falar por vários anos, porque essa pessoa ama, ela gosta, ela quer fazer isso, e pegar as dicas, os truques, o que funciona, o que não funciona com essa pessoa e implementar na nossa vida. Tem a nossa parte, a parte da implementação que a gente acabou de falar anteriormente. Nada adianta a gente só ter mais esse conhecimento vindo desse mentor, desse coach, mas a gente precisa implementar. Alguns meses atrás, na verdade, começo de outubro, a gente fez uma viagem para Destin, na Flórida. Por quê? Porque a gente foi passar 4 dias com um dos nossos mentores. Saímos daquela viagem, que foi uma viagem para aprender muito, muito satisfeitos, porque a gente pegou o conhecimento de uma pessoa que tem 50 e poucos anos, que vem estudando água, luz e magnetismo, que são os princípios da vida, da saúde, e a gente pegou todo esse conhecimento em 4 dias, coisa que levaria anos e anos para a gente aprender. A gente já teve 3 mentores para o nosso business, né, o nosso negócio online, para a gente fazer da maneira como a gente quer, para a gente conseguir alcançar as pessoas que a gente quer. A gente vai em conferências. Pessoal, o que a gente está falando aqui é que, independentemente se você vir no futuro a trabalhar com o Bruno, com a Vanessa, ou não, isso não interessa. Isso simplesmente não interessa. A gente está falando aqui do princípio de investir em conhecimento de pessoas que têm resultados. Pessoas que vivem o que elas pregam, pessoal. Porque o que a gente mais vê aqui outro dia veio uma pessoa me procurar, ele é neurologista e está com esclerose múltipla. Pessoal, se você tem uma esclerose múltipla, quem que você vai procurar? Você vai no neurologista. Porém, e aí, o neurologista com esclerose múltipla, o que isso significa na prática, pessoal? Significa que alguma coisa aí está dando errado. Se o neurologista não é capaz de resolver uma esclerose, o que ele está fazendo com os pacientes dele? Ele está vivendo o que ele prega? Ele tem solução para o que ele prega? E a resposta, se você for procurar dentro da área convencional da medicina, é não. A gente vê médico morrendo de ataque cardíaco, cardiologista morrendo de ataque cardíaco, você vê médico de endocrinologista acima do peso, você vê um montão de aberrações, ou seja, isso simplesmente significa que essa pessoa não vive o que ela ensina. Essa pessoa simplesmente não é capaz de ensinar
algo que possa ajudar as pessoas, porque ela mesma não tem esse conhecimento. Então, quando a gente fala aqui de um mentor, essa mentora que o Bruno deu exemplo agora, que a gente está buscando dentro de sexualidade, dessa coisa mais espiritual, tá? Para quem não conhece, tem esse caminho de, né, de espiritualidade nos relacionamentos, no sexo, em tudo que você vive, que é um caminho maior, é o que a gente está buscando evoluir em todas as áreas da nossa vida, e o relacionamento, obviamente, faz parte disso. A gente busca alguém que vive isso no dia a dia dela. Ela vive isso, você olha para a pessoa, ela vive o Tantra, né? Então, é isso. Eu e o Bruno, a gente vive essa parte da saúde. A gente acorda, estamos aqui em São Paulo acordando 5 e pouco da manhã para ver o sol nascer. Isso não é brincadeira, a gente teve que mudar muita coisa, porque 5 e pouco da manhã, lá na Flórida, onde a gente estava, são 7h30 da, né? 3h30 da manhã, desculpa. Então, mudou tudo. Só que a gente tem consciência da importância que é ver o sol nascer, como a gente explica. Isso é a coisa mais importante do seu dia para ativar teu ritmo circadiano. O que adianta eu ensinar isso para os nossos mentorados e eu não praticar isso na minha vida, né? Então, tudo que a gente fala, todas as dificuldades, os desafios que a gente passou na saúde, a gente conseguiu resolver. E o que a gente faz com os nossos mentorandos também, eles estão resolvendo. Então, o mentor é para isso, é para resolver, seja a área que for, que você está tendo dificuldade, para de ficar testando, sabe? Vai direto ao ponto, se você quiser resolver de uma maneira eficiente e rápida. Porque se você tiver 30 anos para resolver, para estudar tudo que o mentor fez e tudo mais, também é uma opção tua, né? Exatamente. Por que isso funciona, né? Por que esse princípio de aprender com outras pessoas que estão 10 mil anos na nossa frente, digamos assim, naquele conhecimento específico, por que isso funciona? Bom, imagina, né, quero que vocês façam uma reflexão aqui, imagina pegar uma pessoa que tem décadas de conhecimento e você conseguir destilar apenas o que é importante para o seu caso específico, para o que você está buscando. Imagina pegar todas aquelas horas, né, 10 mil horas, 20 mil horas que aquela pessoa passou para adquirir todo aquele conhecimento e você conseguir ir lá e, de uma maneira, né, como se fosse uma agulha uma agulha no palheiro, né, eu acho que se chama isso, ir lá e pegar aquela agulhinha e aplicar na sua vida, né, separar o que funciona do que não funciona, né, o trigo do shoyu, eu acho que tem, não tem uma coisa assim? O joio do trigo. Joio. O joio do trigo. Não sei o que é isso, mas eu sei que as pessoas falam isso, separar o joio do trigo. Imagina você conseguir isso, pessoal. Você não tem tempo para aprender tudo sozinho. Essa é a grande realidade. Como a gente está falando aqui, claro que se você quiser ir em busca e ficar 5, 10 anos aprendendo alguma coisa, não tem problema, óbvio que não tem problema, é lindo, mas se você quiser aprender tudo que você, para ter essa energia, essa vida em estado de energia crônica, conseguir alcançar vários objetivos, tanto na área da saúde, quanto na sua área pessoal, da sua carreira, na área dos seus relacionamentos, essa é a real. A gente está falando aqui, papo reto, essa é a real. A gente não tem tempo, energia, dinheiro para aprender tudo isso sozinho. A maneira mais eficaz, mais eficiente é ir direto com uma pessoa que tem o resultado, né? Agora, como a gente falou aqui, a Vá estava falando um pouquinho disso, eu acho que é importante a gente ir um pouquinho mais a fundo, Vá, nessa parte de como que a gente sabe quem que a gente deve escutar, né? Porque existem literalmente milhares de pessoas, principalmente hoje em dia, com o uso da internet, falando sobre dezenas de assuntos, né? Existem milhares de pessoas falando sobre saúde, milhares de pessoas falando sobre sexo, sobre tudo que você possa imaginar. Então, como que você que está nos escutando, nos vendo nesse exato momento, como é que você deve fazer esse processo de seleção para saber quem você segue, quem você não segue? Bom, a gente também segue algumas pessoas e a gente não segue a grande maioria. Eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho aqui da nossa visão sobre isso, da nossa metodologia, entre aspas, o que é que a gente usa aqui para saber quem que a gente escuta e quem que a gente não escuta. Mas antes disso, eu queria perguntar para Vá um pouquinho, Vá, como é que na tua visão que isso funciona? Quem que tu olha assim e tu fala, putz, essa pessoa, eu vou investir nela, eu vou escutar o que ela está falando. Investir não quer dizer, pessoal, aqui, investimento não só da parte monetária do seu dinheiro, mas do seu tempo, que às vezes é muito mais importante do que o seu dinheiro, da sua energia. Porque você, nesse momento, está escutando a gente aqui, você está investindo o seu tempo, a sua energia aqui com a gente. Isso aqui que a gente está fazendo é totalmente de graça, então você não está pagando nada para a gente, mas você está aqui com a gente. Então, esse investimento, na verdade, é muito maior. Esse investimento do tempo e da sua energia, a gente valoriza muito mais do que você possa imaginar. Então, Vá, como
na tua visão, como é que a gente sabe quem que a gente deve investir, quem que a gente deve escutar? Bom, eu acho que você falou de tempo, falou de energia, que todo mundo que está aqui, gratidão, obrigado por estar aqui com a gente, por estar investindo o seu tempo, estar investindo a sua energia, mas a grande realidade é que nem tempo nem energia funcionam se você não agir, né? Se você não viver essa realidade. Então, eu acredito que a gente escolhe as pessoas pelas ações dela, pela maneira como elas vivem, pela maneira como elas vivem essa verdade. Se a pessoa está vendendo, sei lá, uma mentoria em saúde, essa pessoa é saudável? Como que ela se expressa? Quais as palavras que ela usa? A pessoa está falando em energia, tá? Existe uma tabela, um nível de consciência. Essa pessoa está em estado de medo, está falando sempre palavras negativas, essa pessoa está falando positivamente. É uma série de coisas que você, dentro do que você busca, você sabe que influenciam aquilo. Então, é como se fosse um checklist que eu acho que eu tenho na minha cabeça relacionado à pessoa e, principalmente, não só o que ela fala, mas como ela age. Porque a grande realidade é que a gente tem pessoas aqui dentro da tribo que já vêm seguindo a gente há muito tempo, só que permanecem doentes. Como? Né? A Vanessa e o Bruno dão lá conteúdo gratuito, a Vanessa e o Bruno sempre vão estar aqui toda semana trazendo alguma coisa nova para vocês. Por que que vocês permanecem doentes? E aí falta alguma instrução, algum conhecimento específico que você ainda não tem. Você sabe que você precisa daquilo, só que você não sabe o como fazer aquilo. E aí que entra, né, uma pessoa que saiba te ensinar o como, porque ela vive aquilo, porque ela age daquela maneira. Eu acho que é importante você não ficar preso às palavras, né? As palavras lindas, maravilhosas de pessoas que falam super bem, de tudo isso, nem de credenciais também não. Né? Muitas pessoas se prendem a essas credenciais. Nossa, eu sou doutor, eu tenho um doutorado nisso, naquilo, outro, sou médico, né? Mas sim, nas ações dessas pessoas e principalmente, eu diria, junto com essas ações, nos resultados que esses profissionais conseguem obter. Olhe para os resultados, para os testemuniais, para os depoimentos que esses profissionais têm. Eles possuem um tracking records, né, que a gente fala assim, eles possuem, né, um histórico com pessoas que eles conseguiram ajudar ou não? Às vezes a pessoa está apenas começando, né, ela não vai ter tantos, né, depoimentos, testemuniais, resultados com as pessoas, mas se essa pessoa já está no mercado, digamos assim, há bastante tempo, faça uma busca, não escute qualquer pessoa. Seja inteligente com o seu dinheiro, com o seu tempo, com a sua energia, não escute qualquer pessoa, faça sim o seu dever de casa, né? Porque você provavelmente não vai escutar, né, um personal trainer acima do peso falando para você como emagrecer, né? Você vê todos esses médicos que falam sobre saúde, mas eles mesmos não são saudáveis, né? A gente participou de uma conferência setembro de 2019 em São Paulo. Faz mais de um ano aqui, né? Uma conferência sobre saúde quântica, digamos assim, né? Física quântica, saúde quântica, porque era voltado mais para essa parte da saúde, né? Que a gente participou também. E a gente viu lá várias pessoas falando sobre saúde, como ter mais isso, aquilo, outro, tudo voltado para essa parte de energia e de saúde. E a gente via as pessoas falando sobre isso, né? Os profissionais falando sobre isso, mas eles não eram saudáveis. E aí a gente fica se perguntando, putz, tá, legal, o que ele está passando é um conhecimento, pode ser válido, mas será que é só isso? Será que realmente é isso que a pessoa está falando resolve, funciona? Porque a gente olhando para ele, ou ele não está aplicando o que ele está falando, ou o que ele está falando não funciona. Ou de repente, até pode funcionar, mas não funciona de uma maneira completa. Tem alguma coisa faltando ali. Então é isso. Eu acho que esses são os princípios que a gente usa aqui para ajudar, né, para a gente decidir quem que a gente escuta, quem que a gente investe. E a gente queria compartilhar com vocês, porque a gente realmente, do fundo do coração, pessoal, Tribo do PEC, esse princípio de investir, né, de investir num mentor, num coaching, numa pessoa que está lá na frente, num assunto específico, realmente mudou a nossa vida. A gente continua investindo em mentores, em pessoas, em cursos, em tudo mais, porque a gente realmente entende que esse princípio é vital para chegar aonde a gente quer chegar, né, Vá? Mais alguma coisa para falar sobre isso, Vá? Não, com certeza, com certeza. Essa parte, né, de
usar a sua sabedoria, né? Usar nesse momento, não simplesmente porque você está precisando de alguma coisa, sair correndo atrás do primeiro que aparece na sua frente, mas de usar todos esses pontos, todo esse checklist que a gente está falando aqui para vocês. Isso é fundamental, principalmente na área da saúde, né? Se você está indo no médico que toma remédio, presta atenção. A gente sabe que um estado de saúde, comecei o nosso bate-papo falando disso, para você que está se questionando, não, estou saudável, está tudo bem, se você está tomando algum tipo de medicamento porque você não consegue resolver o seu estado o seu estado de saúde sozinho, presta atenção, isso já é um sinal que o seu GPS está indo para o caminho errado. Ele não está indo para o caminho mais rápido, mais eficiente, porque saúde, pessoal, a realidade de saúde é a ausência de sintomas. Quando você tem um estado de energia crônica, quando o seu corpo está em equilíbrio, você não tem sintomas, você não tem necessidade de tomar remédio todo santo mês para seja lá o que for. Essa é a realidade. E se você está nessa condição de ter sempre que tomar um remedinho para alguma coisa que o seu corpo não está conseguindo resolver sozinho, presta atenção, porque isso não vai melhorar se você não fizer nada. Se você não mudar a maneira como você direcionou isso até agora. E então é muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais inteligente você direcionar a sua saúde, se você já está tendo sintomas, mas não são tão graves, do que você, como a gente já falou aqui também, esperar para dar alguma coisa trágica para daí reverter. Então, eu acho que é bem isso, né? Eu acho que o papo reto de hoje é bem relativamente simples. Agora, basta você agir em direção a isso, agir com a primeira pergunta que eu te falei. Você está com algum sintoma? Você toma algum remédio? Se sim, presta atenção. Isso é um sinal que o seu GPS está indo para o lugar errado, que não é o caminho mais rápido. Então, começa a agir e tomar o caminho certo, começa a buscar o que vai te acrescentar e fazer você acelerar todo esse processo. E só para a gente finalizar este episódio, este papo reto de hoje aqui, pessoal, a gente queria dar uma dica extra, um bônus aqui para você. Vamos dizer que você não tem, sei lá, vontade ou condição, ainda não decidiu investir em mentoria, em coaching, né? Você pode começar por livros, tá bom? Livros é uma ótima maneira de você pegar o conhecimento de uma pessoa que vem estudando aquele conteúdo por pelo menos alguns meses para produzir um livro, né? Talvez vários anos, a grande maioria das pessoas, né, trabalham naquele assunto por vários anos e elas escrevem um livro botando ali o melhor conhecimento delas nas páginas daquele livro e totalmente, né, geralmente é $20, R$40, enfim, é super barato, todo mundo consegue investir em livros, então começa lendo livros. Outras possibilidades são workshops presenciais na sua cidade, você pode ir, né? A gente gosta bastante disso porque é uma energia diferente quando você está numa sala com uma pessoa, também é uma energia muito boa, você pode aprender com essa pessoa. E, claro, nos podcasts, YouTubes, blogs, existem bastante conhecimento, como a gente falou. Saiba quem você vai estar escutando, vendo, lendo nesse podcast, nesse canal de YouTube, no blog, para você não ficar perdendo o seu tempo e a sua energia, mas existem várias maneiras de você conseguir este conhecimento de mentores, de profissionais, para você conseguir acelerar o seu resultado e conseguir, né, transformar, seja lá o que for na área da saúde, relacionamento, carreira, felicidade, tudo isso é possível sim. Pois é, e lembrando aqui só vocês que mais conhecimento não leva a absolutamente nada, pessoal. Você precisa aplicar o seu conhecimento. E é por isso que uma mentoria, seja lá qual for o assunto que você está patinando, eu diria hoje em dia, na nossa vida, é essencial. A gente percebe que tem alguma coisa que a gente está levando muito tempo para solucionar, a gente vai em busca de um mentor. O Bruno agora está fazendo cursos específicos com os maiores mentores do mundo nessa área de campo eletromagnético. Foi a maneira mais eficiente que a gente achou. Ele já tinha lido 5 livros e ele resolveu fazer uma mentoria. Por quê? Porque é mais eficiente, a gente consegue ter um contato direto com a pessoa, consegue solucionar mais rápido, porque a grande realidade é que livros, várias pessoas têm acesso, né? Agora, resultados, pessoal, o resultado só vai vir de conhecimento aplicado. Mais conhecimento não muda comportamento, não é capaz de direcionar alguma coisa no estilo de vida da pessoa que é único. Então,
é muito importante vocês elevarem. Quem está aqui na tribo do PEC, a gente está dando conhecimento para vocês elevarem o seu nível de consciência. E a partir do momento que você tem um nível de consciência mais elevado, você sabe que você precisa agir em coerência com esse nível de consciência. Então, aqui fica o nosso recado de coração para quem está escutando a gente. Ação, né? Haja em direção ao que você está buscando, haja em direção ao conhecimento que você está adquirindo. Não fica só buscando, sem implementar algo diferente na sua vida, pessoal. Não tem como você sair do lugar sem fazer algo diferente. Não tem como parar de tomar remédios sem buscar uma alternativa além da medicina convencional. A medicina convencional vai te dar cada vez mais remédio, cada vez mais, e, infelizmente, nenhum médico consegue resolver uma doença fatal, não consegue reverter, porque dentro desse sistema não tem solução. Então, se você já está com algum sintoma e já está tomando um remedinho, presta atenção, como a gente falou, essa não é a melhor maneira, né? Aliás, essa não é a maneira de você seguir um caminho em direção à saúde, essa não é a maneira eficiente de você chegar num estado saudável, né? Essa é a maneira de você administrar a doença e não de você criar saúde. Então, se você está aqui e está buscando criar saúde, crie hábitos que sejam coerentes com o que você busca. Aplique coisas na sua vida que sejam coerentes com o estilo de vida saudável. E aí, você vai ter um ambiente que te proporciona saúde. Essa é a real. É isso aí, pessoal. Então, a gente fica por aqui com esse papo reto. A gente gostaria de continuar com essa conversa. O que você achou desse papo reto? Qual a sua opinião? Faz sentido? Não faz? O que a gente falou aqui? Você tem alguma dúvida? Manda uma mensagem pra gente no nosso Instagram. Se você não segue a gente no Instagram, segue a gente lá. Nosso Instagram é Projeto Energia Crônica. E a gente tem um presente para você também. No nosso site, a gente tem um guia exclusivo falando sobre os 4 pilares para ter saúde no século XXI, sem fazer dieta maluca, sem tomar milhares de suplementos, sem se privar das coisas boas da vida. É totalmente de graça. É um guia com mais de 30 páginas, se eu não me engano, falando sobre esses 4 pilares, que são os 4 pilares que você precisa ter na sua vida para conseguir resultados transformacionais. Está lá no nosso site também, totalmente de graça para você, www.projetoenergiacronica.com. É isso. Ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala na próxima. Fica com Deus. Fica com Deus, pessoal. E a primeira ação para você que está escutando a gente não é da tribo. Vem participar. Fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal. Beijo. Tchau, beijo.